Bem-vindo ao canal Matemática Legal, eu sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, sua marcação do tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. Vamos à explicação de polígonos regulares inscritos e caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no canal. Polígonos regulares inscritos. Inicialmente, lembre-se que um polígono é regular quando tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Obtemos o polígono regular inscrito dividindo uma circunferência em partes iguais e unindo os pontos de divisão consecutivamente com segmentos de reta. Por exemplo, na figura seguinte temos o octógono regular inscrito. Então aqui nós temos uma circunferência que nós dividimos ela em 8 partes iguais. Então aqui nós temos os pontos dividindo ela em 8 partes iguais. E vamos pegar segmentos de reta e vamos unir esses pontos. Quando nós unirmos essas 8 partes aqui, né, os pontos forem unidos, nós vamos formar o quê? Um octógono regular inscrito. Então aqui nós temos um octógono regular inscrito, ou seja, todos os lados são iguais, os seus ângulos são todos iguais, por isso que ele é um octógono regular, e aqui ele está inscrito, por quê? Porque todos os seus vértices pertencem à circunferência. Então podemos dizer que um polígono regular é inscrito numa circunferência quando todos os seus vértices pertencem a essa circunferência. Em todo polígono regular, o segmento que une o centro do polígono ao ponto médio de qualquer um dos lados é perpendicular a esse lado e chama-se apótema do polígono regular. Então aqui nós temos um hexágono, aqui nós temos o centro do hexágono, dele sai um segmento de reta que vai até o ponto médio do lado AB, e esse segmento de reta, ele é perpendicular ao lado AB, e é o apótema desse polígono regular. Então aqui nós temos o centro do hexágono regular, sai um segmento de reta que ele vai ao ponto médio do lado, e é perpendicular a esse lado. Então ele dividiu o lado AB em duas partes iguais, ou seja, AM é igual a MB, e o segmento OM é perpendicular ao segmento AB. E o OM é o apótema do polígono regular. Então o segmento OM, com um azinho ali, ele é o apótema do polígono regular, deste hexágono regular. Relações métricas nos polígonos regulares inscritos. Estudaremos agora as relações entre o lado, o apótema e o raio da circunferência circunscrita de alguns polígonos regulares. Então aqui nós temos o triângulo equilátero inscrito. Já demonstramos duas propriedades, que a altura h de um triângulo equilátero de lado L é igual a L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, se você não sabe como que chegamos a essa propriedade, a demonstração, assista ao vídeo 22, Triângulos Retângulos, cujo link estará aqui na descrição do vídeo, para ver a demonstração da fórmula h igual ao lado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Então aqui nós temos o quê? O centro O da circunferência circunscrita, ela coincide com o baricentro e o ortocentro do triângulo. Como o baricentro divide a mediana na razão 2 para 1, temos. Então aqui também, ó, essa outra propriedade, ela também já foi demonstrada. Então assista o vídeo 18, Triângulos, cujo link também estará na descrição do vídeo, para entender por que o centro O da circunferência circunscrita, ou circuncentro, ele coincide com o baricentro e o ortocentro do triângulo equilátero. Então, nós temos aqui então o centro O da circunferência circunscrita, que ele coincide com o baricentro e o ortocentro do triângulo, e ele divide a mediana na razão 2 para 1. Então aqui ele está dividindo essa mediana na razão 2 para 1. Então aqui R é 2 vezes o A. E A é a metade de R. Então nós temos o quê? Que o segmento AO é igual a 2 vezes o OM. Então AO é igual ao raio, que é igual a 2/3 da altura. Assim como o OM, que é igual ao apótema, ele é igual a 1/3 da altura. Com isso, nós temos que o segmento AO, que é igual ao raio da circunferência circunscrita, é igual a R, então nós podemos dizer que R é igual a 2/3 da altura, então a altura vai ser igual a 3 vezes o raio dividido por 2. Então nós temos aqui para o triângulo equilátero inscrito
que a altura do triângulo equilátero inscrito ele é igual a 3 vezes o raio da circunferência dividido por 2. OM, que é igual ao apótema do triângulo equilátero inscrito, nós vamos ter o quê? Que o apótema vai ser igual ao raio dividido por 2, porque OM é igual ao raio dividido por 2, que é o segmento AO. Então, como OM é igual ao apótema, então o apótema vai ser o quê? Raio dividido por 2. Então, a altura, 3 vezes o raio dividido por 2, e o apótema igual ao raio dividido por 2, no triângulo equilátero inscrito. Em todo polígono regular, só para lembrar o que é o apótema, o segmento que une o centro do polígono ao centro médio de qualquer um dos lados é perpendicular a esse lado e chama-se apótema do polígono regular. Então aqui é apótema por quê? Porque ele está saindo aqui do centro do polígono e ele está chegando aqui no ponto médio deste lado e ele é perpendicular a este lado. Então ele é o quê? Ele é apótema desse polígono regular, que é o triângulo equilátero. Todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Por isso ele é um polígono regular. 3. Como a altura é igual a 3 vezes o raio dividido por 2, e também a altura é igual ao lado do triângulo equilátero vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2, nós podemos fazer então o seguinte, que o lado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2 vai ser igual a 3 vezes o raio dividido por 2. Podemos cortar aqui os denominadores, que são iguais. Então vamos ter que o lado vezes a raiz quadrada de 3 igual a 3 vezes o raio. Então o lado vai ser igual a raiz, o lado vai ser igual ao raio vezes a raiz quadrada de 3. Se você não sabe fazer aqui a resolução de raiz, porque aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 3, ela passou para cá dividindo, né? Então ficou 3r dividido pela raiz quadrada de 3. Aí aqui nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3 para eliminar o radical do denominador. Aí então aqui vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Raiz de 9, 3r vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 9, que vai ser igual a 3r vezes raiz quadrada de 3 dividido por 3, pois raiz quadrada de 9 é 3. Então vamos cortar aqui o 3 do numerador com o 3 do denominador e vai ficar r vezes raiz quadrada de 3. Então se você não sabe fazer esse tipo de atividade, assista ao vídeo 06, radiciação. Quadrado inscrito. A figura representa um quadrado de lado L, apótema A, inscrito numa circunferência de raio R. Então aqui nós temos um quadrado inscrito. Nós temos aqui as diagonais do quadrado e elas são perpendiculares uma à outra. Então aqui nós temos 4 ângulos de 90 graus. Nesse caso aqui está representado simbolicamente apenas um, para demonstrar que esse triângulo AOB é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o lado L do quadrado e aqui os catetos são o raio da circunferência. Como as diagonais do quadrado são perpendiculares e o triângulo OAB é retângulo, então, pelo teorema de Pitágoras, temos que lado ao quadrado igual ao raio ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, esse lado ao quadrado vai ser igual ao quê? A 2 vezes o raio ao quadrado, lado igual ao raio vezes raiz quadrada de 2. Então, se você não sabe resolver, né, por exemplo, aqui passou L igual a raiz quadrada de 2 vezes o raio elevado ao quadrado, que nos resultou o quê? Raio vezes raiz quadrada de 2. Se você não sabe resolver isso, assista ao vídeo 06, radiciação, cujo link estará na descrição do vídeo, para aprender a resolver exercícios que envolvam raiz. Então, os exercícios que envolverem raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, você aprende a resolver assistindo a explicação do vídeo 06, radiciação. Quanto ao apótema, veja a figura seguinte. Então aqui nós temos o apótema, né, que ele sai aqui do centro do polígono regular e ele vai até o ponto médio do lado e ele é perpendicular a este lado. Então esse é o apótema do polígono regular. Aqui, como nós podemos perceber, ó, ele fez o quê? Um novo quadrado. Então se ele vai no ponto médio do lado L,
Então, esse pedacinho aqui desse quadrado é o que? É L dividido por 2. Como esses quatro lados são iguais, então nós podemos concluir que o apótema é o lado do quadrado dividido por 2. Então, é a metade do lado do quadrado. Então, o apótema de um quadrado inscrito, ele é igual à metade do seu lado, ou seja, L dividido por 2. Hexágono regular inscrito. No hexágono regular de lado L e apótema A, unindo o centro O a cada um dos vértices, obtemos 6 triângulos equiláteros. Então aqui nós temos um hexágono regular inscrito, nós temos aqui o apótema A, ou seja, ele saiu aqui do centro do polígono regular até o ponto médio deste lado, e ele é perpendicular a este lado, então ele por isso que ele é o apótema. E nós podemos fazer a ligação aqui desses outros vértices com o centro, nós vamos formar o quê? 6 triângulos equiláteros neste hexágono regular inscrito. Então nós fizemos aqui a ligação dos vértices do hexágono, e aí nós formamos 6 triângulos equiláteros. Então repare que no triângulo equilátero OAB, o lado AB vale L. E os lados OA e OB são iguais ao raio da circunferência circunscrita. Como o triângulo ele é equilátero, os três lados são iguais. Então, concluímos o quê? Que o lado L do hexágono regular inscrito é igual ao raio da circunferência. Então, o lado do hexágono regular inscrito é igual ao raio da circunferência na qual ele está inscrito. Então, o lado do hexágono regular inscrito é igual ao raio da circunferência na qual ele está inscrito. L igual a R. Quanto ao apótema, vemos que ele é a altura do triângulo equilátero OAB. Portanto, como a altura de um triângulo equilátero é igual ao lado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, e o lado, nesse caso aqui, ele é igual ao raio, no hexágono regular inscrito o lado é igual ao raio, nós podemos substituir aqui o lado pelo raio, então nós temos que o apótema, que seria também a altura desse triângulo equilátero, o apótema vai ser igual ao quê? Ao raio vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então chegamos aos exercícios, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício, após você terminar de resolver que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 1. Um hexágono regular de lado 10 cm está inscrito numa circunferência de raio R. Determine o perímetro do quadrado inscrito na mesma circunferência. Então aqui nós temos um hexágono regular inscrito, nós temos ali o lado que vale 10 centímetros, então se ele é um polígono regular, todos os outros lados também valem 10 centímetros, e como ele é um hexágono regular inscrito, nós sabemos o quê? Que o lado é igual ao raio da circunferência ao qual ele está inscrito. Então, se o lado vale 10 centímetros, esse raio aqui da circunferência ao qual ele está inscrito também vale 10 centímetros. Então, o lado hexágono regular é igual ao raio da circunferência ao qual ele está inscrito, temos então que o raio é igual a 10 centímetros. Com isso, ao desenharmos ali um quadrado, nós traçamos aqui do centro até esse vértice aqui do quadrado o raio R. Então, agora pensando aqui no quadrado inscrito, sabemos que seu lado L é igual ao raio vezes a raiz quadrada de 2. Então, o lado vai ser igual ao quê? A 10 vezes a raiz quadrada de 2. Então, chegamos à conclusão que o lado do quadrado é 10 vezes a raiz quadrada de 2. O perímetro é a soma de todos os lados, como ele tem 4 lados iguais, então vai ser 4 vezes o L. Então, o perímetro vai ser igual a 4 vezes o L, 4 vezes 10 vezes a raiz quadrada de 2 vai ser igual a 40 vezes a raiz quadrada de 2 centímetros. Exercício 2, então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 2, após você terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 2. O apótema de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio R mede 4 centímetros. Determine a medida do lado desse triângulo. Então ele está nos dizendo o quê? Que o apótema ele mede 4 centímetros. E o apótema ele é a metade do raio. Então o raio vai medir quanto? 8 centímetros. Então, como o apótema do triângulo equilátero ele é a metade do raio da circunferência na qual ele está inscrito, concluímos que o raio é igual a 2 vezes o apótema.
então o raio igual a 8 centímetros. Sabendo que o lado L do triângulo equilátero é lado igual ao raio vezes raiz quadrada de 3, concluímos que o lado é igual a 8 vezes raiz quadrada de 3. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. A gente gostaria de deixar para vocês o versículo 6 do capítulo 31 de Deuteronômio, que nos traz o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo, no qual eu irei explicar sobre áreas das figuras planas.